Olá, galera, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos falar mais uma aulinha hoje, vamos lá para a aula 11 da frente C. A gente vai falar nessa aula sobre doenças causadas pelos plateumintes. Vocês lembram que nós estamos estudando os filos? A gente estudou na frente C, dentro do reino animalia, a gente viu o filo Porifera, o filo Cnidaria e o filo Plateuminte. E a gente falou lá sobre as classes do filo Plateuminte, né? A classe lá da planária, que é a turbelária, um Plateuminte de vida livre, e daí a gente vai falar sobre a classe trematoda e cestoda, que são os plateumintes parasitas causadores de doenças em animais e seres humanos. Então, hoje a gente vai começar falando da classe cestoda. Vocês lembram, pessoal, classe cestoda, corpo em forma de fita? Nós estamos falando aqui de tênias, tá? As tênias aí que, as mais conhecidas, né? A tênia solium, transmitida pela carne do porco, e a tênia saginata, transmitida pela carne do boi. E a gente também aqui vai ver que tem tênia transmitida por carne de peixe, né? O pessoal que gosta aí de um peixinho cru tem que também tomar cuidado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, nós temos 3 cabeças aí de tênias para a gente fazer uma comparação. A tênia solium se diferencia da tênia saginata porque ela tem uma coroa de ganchos. Esses ganchos aqui, para se manter bem fixada no intestino, olha que danada, né? Além das ventosas. E a tênia saginata só tem ventosas, tá? Então, essa seria uma diferença aí mais marcante em relação à cabeça dessas tênias. Ambas atingem metros de comprimento, né? Tem essa cabeça chamada de escólex, um pescocinho e aquele corpão comprido chamado de estróbilo. O corpo dessas tênias é todo segmentado, dividido em anéis, em partes, e cada parte recebe o nome de proglote ou proglótide, tá? Muito bem, e aqui no meinho tem, ó, olha que nome simpático, de Philobothrium latum, né? É a tênia do peixe, é a maior tênia que tem. Também uma cabeça louca de esquisita, né? E o corpão aí cheio de segmentos aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre as doenças causadas por essas tênias, né? A gente vai falar do ciclo evolutivo então desses vermes. Então na nossa próxima imagem, eu vou começar a falar a aula de hoje pela tênia do cachorro, tá? A tênia do cachorro é Echinococcus granulosus, não estava naquela imagem anterior, né? É a menor tênia que tem, ela tem só uns 3 a 5 proglotes, então é bem pequenininha, e ela vive no intestino de cachorro, de gato, principalmente aí do cachorro. Então tá lá, é um hospedeiro, aí o cachorro é o hospedeiro definitivo dessa tênia, tá? Então tá lá a têniazinha dentro do intestino do cachorro. Você sabe que esses vermes, as tênias, são hermafroditas e se autofecundam. Então, dentro dos seus anéis lá vai estar cheio de ovos e o cachorro, quando defecar, fizer o cocôzinho dele lá, vai sair os ovos dessa tênia junto com as fezes do cachorro. Ela se mantém dentro do intestino dele. Só que nos ovos dessa tênia tem as larvas dela, né? As larvas dela são chamadas hidátides. E aí esses ovos, então, estão na natureza, né? Porque o cachorro vai passeando e fazendo suas necessidades por todo o local. O que acontece, galera? Quem são os mais contaminados? São os animais herbívoros. Essa doença tem bastante. Qual doença? Provocada por essa tênia Echinococcus granulosus, chama-se equinococose. Essa doença tem bastante no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina, onde tem bastante criação de carneiros, né? De bovinos em geral. Então, os animais herbívoros são os hospedeiros intermediários, são eles os contaminados. Então, aqui poderia estar em cena também o carneiro, até mesmo o cavalo, né? Só que a gente tem que falar dos herbívoros que são comidos pelos seres humanos, ou comidos, as vísceras, até pelos cães, que a gente já vai comentar com você. Então, os herbívoros constituem os hospedeiros intermediários. Aonde que o homem entra aqui? O homem entra acidentalmente. Então, eu vou falar o ciclo aqui primeiro e depois a gente comenta do ser humano. Então, lembrando, o cachorro fez o cocô no solo, cheio de ovos da tênia Echinococcus granulosus, cujas larvas são as hidátides. Os animais pastando, eles acabam ingerindo esses ovos. Esses ovos, na mucosa intestinal desses animais, junto com o pasto, esse ovo ele se rompe e libera a larva. A larva vai para a circulação sanguínea e vai se alojar em vários órgãos deles. Vai para o fígado principalmente, tá? E outras vísceras e outros órgãos. Bom, quando esses animais são abatidos,
Tem matadouros, galera, que eles não têm muita higiene, né? São matadouros clandestinos, trabalham de forma irregular, as vísceras são despejadas no chão e os cachorros, os gatos, os animais têm acesso a essas vísceras, a esses órgãos. Então, o cachorro, ao comer esses órgãos aí, ele se contamina de novo com as larvas. As larvas vão para o intestino do cachorro e lá no intestino do cachorro crescem e se tornam tênias adultas, tá? Nos hospedeiros intermediários, eles não têm essa tênia, eles ficam com as larvas da tênia, tá legal? E aí, o cachorro se alimentando das vísceras é que torna a ter a tênia adulta. O ideal seria manter os cachorros longe desses matadouros, né? Que eles não tivessem acesso a esses lugares aí para se contaminar. Bom, o homem se contamina acidentalmente quando ele ingere água ou alimentos, verduras, contaminados com os ovos dessa tênia aí. O rio contaminado, né? O contaminado pelas fezes do cachorro, quando é feita a irrigação, acaba contaminando as verduras também, né, que a gente não cozinha. Então, por isso a higienização bem das frutas e verduras e tratamento da água, tá? O homem, ao ingerir, acontece a mesma coisa que os intermediários lá, que os herbívoros. Ele ingere, vai lá para o seu intestino, atravessa a mucosa intestinal e cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele ataca principalmente esses órgãos aqui, ó, o fígado, os pulmões e o cérebro. Existem pessoas que vão ficar assintomáticas, mas outras vão acabar aí tendo vários problemas, né? Se essas larvas se alojarem no pulmão, elas formam um cisto e elas ficam dentro desse cisto e elas vão aumentando de tamanho, mais ou menos no decorrer de 1 centímetro por ano. Essas larvas, elas podem levar à morte pelo tamanho delas nesses órgãos. Elas podem chegar até o tamanho de uma laranja, pessoal, ficam enormes, então podem causar a morte da pessoa. Nos pulmões aí dá muita tosse, dor no peito, né, febre, pode dar reações, choque anafilático, então tem N sintomas aí, tá? Então o homem se contamina desse jeitão aí, ok? Muito bem, galera, então esse foi o ciclo evolutivo aí do verme da tênia Echinococcus granulosus, cuja doença se chama equinococose. Vamos dar uma olhadinha agora na imagem falando sobre a tênia que é transmitida pela carne de peixe cru? Muito bem, então vamos partir aqui do momento que o ser humano está se alimentando do peixinho lá, tá? E esse peixe pode conter aí a larva. A tênia adulta, tá? Tá aqui ela, se chama de Philobothrium latum, e ela tem aí vários ovos e dentro desses ovos tem as larvas. Muito bem, então o ser humano comeu peixe cru, mal passado, cru e ingeriu a larva. A larva vai para a mucosa intestinal dele e lá vai se fixar e vai crescer formando essa tênia compridérrima adulta aí. Bom, a tênia se autofecunda, vai produzir vários ovos, tá? E quando a pessoa for fazer lá suas necessidades, ela vai soltar alguns desses anéis carregados de ovos. Então, isso tudo vai para o esgoto, que vai cair no rio, ou as pessoas que defecam, né, diretamente aí que o esgoto acaba caindo aí na natureza, de uma certa forma ou de outra vai acabar contaminando a natureza. Uma vez que esses ovos tenham acesso à água, tá, de rio, de lago, o ovo vai liberar um embriãozinho chamado coracídeo, tá? E aqui você vai ter então uma cadeia alimentar aí nesse lago, tá? Nesse rio. Esse embrião, ele é comido por microcrustáceos. Esse aqui é o ciclopes. É um microcrustáceo que se alimenta dessas larvas, de tudo aquilo que ele puder ingerir, ele vai ingerir. Uma vez esse embrião dentro desse ciclopes, desse primeiro hospedeiro intermediário, digamos assim, ela vai sofrer uma mudança e vai se chamar procercoide, tá? Ela vai se alongar, vai ficar um pouquinho, vai mudar a sua forma e vai se chamar procercoide. O ciclopes, por sua vez, é comido por peixes, ou a truta ou salmão, que saem lá do mar para vir fazer a desova no rio, tá? Então, esses peixes comendo os microcrustáceos, esses microcrustáceos aqui são pequenininhos, mas são visíveis a olho nu, tá? São melhor visíveis ainda ao microscópio. Então, esses peixes se alimentam desses ciclopes. Uma vez dentro do peixe, lá no intestino do peixe, o ciclopes vai ser digerido, mas a larva não. A larva atinge um outro estágio, que é a procercoide, a plerocercoide ou espargano, o nome que essa larva vai receber.
dentro lá da mucosa do peixe. Ela passa para a circulação do peixe e vai se instalar na musculatura do peixe, justamente no filezinho que é o que nós comemos. E ela fica lá instalada no peixe, lá seu segundo hospedeiro intermediário. E assim o ser humano, ao comer o peixe cru, acaba se contaminando então com essa larva aí, tá? Com espargano ou plerocercoide. E dentro do ser humano, então, essa larva aí acaba indo para o intestino e lá ela se transforma na tênia adulta de novo. E assim sucessivamente. Então, o que acontece com o ser humano? Ele pode ter uma anemia perniciosa, uma anemia grave, que reduz o número de glóbulos vermelhos, tá? Então, levando ao cansaço, à anemia, então é complicado, né, gente? E outros sintomas. Então, o que fazer para não pegar a doença que se chama de filobotríase? Evitar comer peixe cru quando você não sabe muito bem a procedência, né? Procurar saber bem a procedência, um restaurante bem conhecido, tá? Ou grelhar bem o peixe, fritar bem, assar bem, é uma forma de você matar a larva e não se contaminar, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar de uma outra doença para vocês, que agora é da teníase, ok? Bom, tem o porquinho em cena aqui, a gente vai falar então primeiro da tênia solium, tá? Da teníase suína. Então, também, ó, vamos partir do momento que o ser humano está comendo aquela carninha, né, do porco mal passada, mal grelhada, enfim, em que a larva ainda se mantenha viva. A larva, para morrer, galera, tem que atingir 60 graus ou mais lá no interior da carne, e essas larvas elas ficam bem reclusas, elas ficam pertinho lá da gordura do porco, né, nas partes mais profundas, perto do tecido adiposo. Então precisa ir dessa temperatura 60 ou mais para poder matá-la. Então, geralmente, o porco até é mais difícil porque a gente procura assar bem, né, e tal. Mas, enfim, digamos aquele tombinho na churrasqueira lá, né, do porco que ele não atinja a temperatura lá dentro, você pode estar se contaminando e comendo a carne do porco com a larva cisticerco. É o nome da larva da tênia. Muito bem, então ele ingere a carne, vai lá para o seu intestino. A larva cisticerco, ela já tem uma pequena cabecinha. Então ela já everte essa cabecinha, já gruda lá no intestino e vai desenvolver o corpão dela lá dentro. Tá? Ó, lembram lá da sólio? Tem a coroa de ganchos, né? Muito bem. Ela vai se autofecundar. Quando isso acontece? O tempo do verme ficar adulto para começar a se autofecundar e produzir ovos é em torno mais ou menos de 2 meses a 2 meses e meio. Então, tá lá, esse aqui é um anel em destaque do corpo da tênia, lá um proglote, mostrando lá, nesse mesmo proglote tem os ovários e testículos, e os gametas são produzidos na mesma época, por isso ela pode se autofecundar, é hermafrodita, monóica, mas com autofecundação. Muito bem, então cada anel vai ficar repleto de ovos. Ela solta mais ou menos de 3 a 5 anéis, junto com as fezes. E cada anel pode ter de 50 a 100 mil ovos. Pensa na contaminação. Então, a pessoa vai defecar e vai liberar os anéis da tênia, vão aparecer lá nas fezes, né, junto com esses ovos. Olha a tênia aqui, gente, né, um esqueminha dela mesma, né, a cabecinha e o corpão aí comprido. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos um pedaço assim, ó, sai junto nas fezes. Dá para ver bem, elas têm uma cor assim, amarelo clarinha, parece um macarrão. Eu sei que vocês não gostam que eu fale isso, mas parece mesmo não é espaguete, aquele achatadinho, talharim, tá? Parece um talharim. E daí tem gente que fala, saiu macarrão lá nas fezes. Não sai macarrão coisa nenhuma, que macarrão é digerido, né? Então, se aparecer um macarrão lá, é um pedaço do corpo da tênia, tá? Então, isso vai nas fezes lá e acaba indo lá para o rio, e tem pessoas que têm aquelas casinhas, né? Fazem as necessidades nas casinhas lá e às vezes corre lá por baixo da casinha e contamina rio e assim por diante. Os animais criados soltos, né, em chácaras, sítios, fazendas, que têm contato com as fezes humanas, vejam, gente, é aí que está o problema, é quando o animal tem contato com fezes humanas, é aí que ele vai estar pastando, o porco fuça por tudo, né, está lá pastando, ele vai acabar ingerindo os ovos. Às vezes os anéis da tênia até se decompõem na natureza, mas os ovos ficam. Os ovos têm uma capacidade, gente, eles têm um invólucro bem protetor, que dura aí 5, 10 anos, tá? Aguentando temperaturas diversas. Então, os ovos ficam na natureza e o porco se alimenta desses ovos, junto com o capim lá, com o pasto, com o que ele estiver ingerindo. Então, vai entrar lá, vai lá para o intestino do porco. Os ovos, eles não ficam no intestino porque eles têm um esporão.
eles perfuram a mucosa intestinal e caem na corrente sanguínea. Circulando no sangue, eles vão atingir os órgãos do porco, a musculatura do porco principalmente. Vem até para a língua do porco, em todos os órgãos, tá? Elas têm acesso. E lá essas larvas se insistam na musculatura do porco, tá? O ovo eclodiu na corrente sanguínea e liberou a larva chamada cisticerco. Vai ficar bem aonde? Bem na carne, bem no pernil, na palitinha, lá bem nessas partes suculentas do porco, é lá que a larva vai estar. E aí começa tudo de novo quando o ser humano for comer a carne desse animal. Então, esse ciclo evolutivo que você está vendo aqui é teníase, tá? Provocada pela carne suína aí. Então, é a Taenia solium, certo? Se fosse a teníase bovina, nós tiraríamos só o porco aqui e colocaríamos o boi. O resto é tudo igual. Comendo a carne mal assada, aquela picanha, aquele contrafilé, aquela alcatra mal passada, mal grelhada, que o pessoal gosta muito, né? Aquilo lá é um prato cheio para a larva se manter viva. Então, comendo a carne do boi, é a mesma coisa. Lá no intestino, a larvinha já coloca a cabecinha lá fixada, vai crescer, vai se tornar uma tênia adulta. A diferença é que vai ser a tênia saginata sem os ganchos ali na cabeça, tá? A Taenia saginata também vai se autofecundar, vai botar muitos ovos, a pessoa defecando esses ovos tem acesso à natureza, vai estar lá no capim lá o boi pastando, vai ingerir esses ovos dentro do boi lá, tem um esporãozinho, passa da mucosa intestinal para a corrente sanguínea, eclode o ovo, solta a larvinha, cisticerco e vai se instalar na musculatura do boi. E esse animal, quando abatido e a carne for para as pessoas, elas podem se contaminar e tudo de novo. Pessoal, o importante é que exista aí a presença da vigilância sanitária, né? Os animais que ficam em chiqueiros, separados, que não têm contato com fezes humanas, né? Eles não têm problema de contaminação. Então, tem que ter a inspeção da vigilância sanitária, tem que ter aquele carimbo nas carnes, você tem que saber a procedência dessas carnes, tá? Para não haver problema. Então, pensando em tudo isso, o melhor mesmo é comer uma carne bem passada, digamos assim, ao ponto, né, que não esteja sangrando, uma carne aí que você possa aí se assegurar de que a larva esteja morta para você não correr o risco de se contaminar. Uma vez contaminado, uns 2 meses e meio depois da contaminação, começam a surgir os sintomas, dor de barriga, diarreia, né, fezes mole. Então, isso te dá indício de que se esse desarranjo persistir, alguma coisa está errada, né, gente? Então, os remédios para vermes, os vermífugos que têm a propriedade de destruir a cutícula protetora desses vermes e matá-los, né, fazendo com que eles desprendam a cabeça e você fique bem de novo, tá certo? Então, agora eu vou falar de cisticercose e vou aproveitar o mesmo slide aqui, tá bom? Então, assim, ó, o que vai acontecer? Na cisticercose, nós vamos tirar os animais de cena. Então, sem porco, sem boi, tá? O que vai acontecer, galera? Pessoas doentes defecam e contaminam a natureza. Você vai fazer o papel do boi ou do porco. Nós seremos agora o hospedeiro intermediário, porque a gente vai comer os vegetais, o mesmo que o porco e a vaca comem. Nós vamos beber a água que eles também bebem, que pode ter, eu quero dizer que pode ter os ovos lá. Se a água não for tratada, filtrada, se as verduras não forem lavadas e higienizadas de forma correta, elas poderão conter os ovos das tênias. Tá? E quando eu digo das tênias, até vou corrigir isso, porque a cisticercose até então só é conhecida através da Taenia solium, tá? Então a Taenia saginata não foi visto nenhum caso de cisticercose. Então o que vai acontecer lá? Você não lava bem as verduras, as frutas, né? Elas foram irrigadas com água do rio, cheio de ovos da Taenia solium, tá? E aí você vai ingerir essa vegetação e essa água. Perceba que eu não estou mencionando carne aqui. Então, quando nós tomamos a água ou ingerimos os vegetais mal lavados, a gente pode estar ingerindo os ovos da Taenia solium, tá? Que duram todo aquele tempão na natureza que eu já comentei com vocês. E aí, ingerindo isso, não fica, lembrem-se também, que o ovo não vai ficar no nosso intestino. O ovo tem um esporão, ele fura o intestino, cai na corrente sanguínea e vai se instalar nos nossos órgãos, principalmente no cérebro, no olho e no cérebro, tá? Causando a cisticercose, ou também chamada como neurocisticercose. Uma vez que a larva esteja tanto no cérebro como no olho, pode dar convulsões,
visão dupla, pode até dar demência, levar a pessoa à morte. Então, a cisticercose é uma doença grave. Então, por isso mesmo, a gente precisa se prevenir. De que maneira? Lavando bem os vegetais, higienização correta dos vegetais e tratamento da água, tá, gente? São as medidas mais eficazes para a cisticercose. E claro, né, gente, se tivesse aí todo aquele saneamento básico, né, o tratamento do esgoto antes de ser despejado nos rios. Tá legal? Então, não vamos confundir. Tenias eu adquiro pela carne dos animais, quer seja de porco ou do boi. E a cisticercose eu adquiro pela ingestão dos ovos presentes na água e nos alimentos mal lavados. Tá certo? Então, é isso aí por hoje, minha gente. Falamos aí das tênias da classe cestoda e as doenças causadas por elas. Fiquem bem, até a nossa próxima aula.